Plantio manual ou mecanizado? Plantio com muda de bandeja ou rama? Qual deles é o melhor para você? Nesse vídeo eu quero explicar vantagens e desvantagens entre eles e aí sim você vai poder escolher o que é melhor para a tua realidade. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Você quer estar por dentro de todas as informações sobre pasto de aras, produção de feno? Se inscreve no nosso canal. E é o maior canal da América Latina nesse assunto. E outra coisa, comenta aqui embaixo a respeito desse vídeo aqui. Eu quero falar que eu gosto de ler, eu leio e eu respondo cada um deles, tá? E outra coisa, tá gostando? Deixa seu like, tá? Isso é importante para o nosso canal. Muitas pessoas me perguntam qual que é a melhor maneira de você formar uma área com as gramas bermudas. Seja o Tifton, Cos-Cross, a Florakirk, Gig, porque existem vários métodos. E qual que é o melhor? Eu quero falar que não existe o melhor, existe aquele que mais se adapta à sua realidade. Por exemplo, com relação se é plantio de muda ou de rama, eu sempre gosto de falar que se você vai começar o plantio pela primeira vez, se você não tem mudas próprias, vale muito a pena você optar por muda de bandeja, para você garantir pureza, para não vir mistura no meio. Nós já tivemos problema com clientes que ele trouxe mudas de amigo dele e, no entanto, houve uma mistura muito grande do Tifton com a estrela roxa africana. E lá os cavalos dele não consomem a estrela roxa africana no pasto, tá? E aí teve pasto que ficou aquelas manchas altas de estrela que o cavalo nem chegava perto. Para você ter uma ideia, no segundo ano ele teve que matar esse pasto que ele tinha plantado há 2 anos, né? E replantar. Então, se você não tem as suas mudas próprias, eu recomendo. Usa muda de bandeja para ter garantia de variedade. Se no outro ano você quiser usar as mudas de rama para dispensar a aquisição da compra da muda de bandeja, ok, opção sua. Mas aí você vai ter garantia que a tua área ela não tem mistura de variedade, né? Se é de Tifton, vai ter só Tifton. Se é de Florakirk, vai ter só Florakirk. Agora, seja no plantio de muda de rama, qual que é a melhor maneira? Olha, você pode fazer o plantio utilizando equipamento apropriado, né? Que a vantagem é que ele tem um bom rendimento e se utiliza menos mão de obra, então acaba saindo um processo mais barato. A dificuldade é que nem sempre você tem esse equipamento disponível na região para alugar. E para você comprar, você tem que analisar o quanto de área você vai fazer. Se você vai plantar uma área pequena, realmente não justifica a aquisição de uma máquina de plantio de rama. Tá? Se você vai fazer uma área maior, aí vale muito a pena comprar essa máquina de plantio de rama. Agora, no plantio manual, existem pelo menos 2 possibilidades, que é o que a gente mais recomenda, que é o que tem dado o maior resultado. O primeiro sistema do plantio manual com a rama é você abre os sulcos com um sulcador, eu recomendo a cada meio metro de distância e sulco na faixa de 15 centímetros de profundidade. Você não vai estar plantando cana que precisa, um sulco fundo, você vai estar plantando grama, tá? Então 15 centímetros de profundidade. Você faz então o sulco e aí manualmente as pessoas vão distribuindo no sulco essas ramas, tá? Fica uma distribuição muito melhor você fazer essa distribuição manual na rama. E depois, alguns ainda gostam de encobrir na enxada ainda. Mas assim, pela experiência, se você abrir o sulco e distribuir a muda, se você passar uma gradinha, essa grade vai jogar essa terra em cima do sulco. Então você vai ter um bom encobrimento dessas mudas e outra coisa, você já vai nivelar a área, que é interessante que ela fique nivelada. Mesmo para pasto, agora se for para feno, então esse nivelamento é fundamental para que ela não fique com sulcos, para que venha atrapalhar até chegar a danificar o equipamento de feno. E outra opção também, que aí eu falo que embora ela seja mais ágil, que é simplesmente você tem a área preparada, você joga as mudas e passa a grade.
Tá? Rodolfo, mas dá certo isso? Você não perde? Olha, eu quero falar que em termos de eficiência de pegamento é menor. O pegamento das mudas vai ser menor. Por quê? Porque você está passando uma grade. Essa grade tem lugar que vai enterrar muito a muda. Tem lugar que vai enterrar no ponto ideal e tem lugar que não vai nem enterrar. Então, realmente, a taxa de pegamento é menor. E aí, se você quiser optar por esse sistema de plantio, você tem que utilizar muito mais mudas por hectare. Agora, se a muda é sua, se você tem muda sobrando, e aí você pode colocar uma quantidade maior de muda, eu acho o sistema muito interessante. Desde que você tenha garantia que nessa semana vai chover. Porque, claro, você vai ter muita muda na superfície do solo ou muita muda que foi enterrado pouco pela grade. Tá? E essa muda que estiver na superfície do solo, que estiver enterrada com pouca terra, aí numa semana forte de sol, 10 dias de sol, vai morrer muita muda e o pegamento vai ser menor. Tá? Ou seja, para você jogar as ramas e passar a grade, duas condições. Primeira, colocar muito mais muda, forrar o chão de muda. Segundo, previsão imediata de chuva ou irrigação. Tá? Com relação também ao plantio de muda, de bandeja, você pode também fazer mecanizado, que é interessante. Existem máquinas, né, mecanizadas que são muito boas, ela dá um plantio de uma maneira muito boa, uniforme, espaçamento, pegamento, tá? Mas não tem em todo local que você possa alugar uma máquina dessa. Embora muitos fornecedores de muda já estão alugando a máquina, eles vendem a muda e aí eles trazem a máquina até a tua propriedade e eles fazem o plantio com a máquina. Aí ok. Tá, mas logicamente ele tem um custo para isso, né? Eles vão estar cobrando, além das mudas, a operação de plantio. Mas é interessante, por quê? Porque você comprar uma máquina dessa ou mandar fazer, você vai ter um custo muito alto. Ou seja, você tem que ter um determinado nível de área, uma quantidade de área para valer a pena a aquisição dessa máquina, tá? E a vantagem de você, quando compra a muda, o pessoal que já oferece vem e faz o plantio, é que todo plantio terceirizado, embora você tenha um custo maior, porque o pessoal tem que ganhar para fazer esse serviço, é uma atividade que você não precisa se preocupar. Você está terceirizando, né? Então você vai estar se envolvendo com outras coisas que você vai ter uma equipe especializada no plantio. Tá? Ou seja, há situações que talvez para você seja melhor um plantio de muda de bandeja, principalmente se for a primeira área e você não tem mudas próprias, mas talvez seja interessante você fazer a muda de rama, se você já tem muda à vontade. E se for de rama, você pode fazer com sulco, você pode fazer com máquina, você pode passar a grade em cima. Com o plantio de muda de bandeja, você pode fazer manual, você pode fazer com máquina. Aí você tem que escolher dessas opções aquela que melhor se encaixe na tua realidade. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.